Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Espero que sim. Sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é Reino Monera, Protoctista e Fungi. Então, é uma aula de nivelamento, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses grupos, ok? O objetivo, então, é relembrar os principais representantes, as principais características desses três reinos, né? Monera, Protoctista e Fungi. Bom, vamos começar então com a morfologia das bactérias, né? O reino Monera, tá? Bactérias, então, são seres unicelulares, tá? Cuja célula, seu corpo é formado por uma única célula e essa célula vai ter algumas características específicas, tá? Então, por exemplo, ela vai ter a parede celular, que é formada por um peptídeo glicano, tem essa cápsula rígida, forte e densa, tá? Além disso, vai ter o material genético todo misturado dentro da célula, porque não tem um núcleo especializado, separado com uma membrana, tá? E tem essa membrana plasmática que envolve no geral. Além disso, obviamente, que ela vai ter alguns ribossomos para sintetizar proteínas, né? Na produção de proteínas, ok? É um corpo bastante simples, certo? E é considerado procarionte, porque não tem um núcleo especializado. As bactérias, elas podem ter formatos diferentes, né? Então, podem formar bacilos, cocos, espirilos, vibriões, tá? E esses bacilos e cocos podem formar, por exemplo, colônias, tá? Streptococcus, Staphylococcus, Streptobacilos, por exemplo, tá? E o que acontece, né? Esses seres vivos, sim, são considerados seres vivos, tá? Eles fazem parte da decomposição da matéria morta, tá? Fazem a fixação de nitrogênio e carbono na natureza, tá? Atuam na indústria de alimento, né? São utilizados na indústria de alimentos, então, por exemplo, o iogurte é um exemplo de alimento que é produzido através de bactérias, né? Tá? Além de técnicas como o DNA recombinante, né, que é utilizado para, né, a criação de algumas medicações e tudo mais, ok? Do que elas se alimentam, né? São seres bastante simples, que não têm um núcleo especializado, mas elas podem ser tanto autotróficas quanto heterotróficas. Trófico tem a ver com alimentação, auto sozinho, então produz seu próprio alimento, tá? Através, por exemplo, de um processo de quimiossíntese. Algumas até conseguem fazer a fotossíntese, tá? E as heterotróficas, principalmente através da decomposição da matéria orgânica, ou seja, se alimentam de restos de seres vivos, tá? Atuam na decomposição. As bacterioses, que são as doenças causadas por bactérias, tá? A gente tem, por exemplo, tétano, cólera, leptospirose, meningite bacteriana, sífilis, gonorreia, coqueluche, tá? São várias doenças causadas por bactérias e a gente tem alguns medicamentos bem específicos para tratá-las, tá? Até um tempo atrás, né, alguns anos atrás, qualquer infecção bacteriana que o corpo não conseguisse eliminar poderia, né, se espalhar pelo corpo e causar a morte, até uma infecção simples, né? No dedo, por exemplo, quando puxava uma pelezinha e de repente alguma bactéria se instalasse ali, né, poderia gerar uma infecção e através dessa infecção, se o corpo não conseguisse combatê-lo, a pessoa poderia morrer. Olha só, né? Bom, o reino protoctista. O reino protoctista, ele é formado por alguns seres vivos, né, que não são exatamente aparentados, né? Se a gente for olhar, eles não têm um ancestral comum entre eles, tá? Ok? Então, eles podem ser eucariontes, né? A partir do reino protoctista, todos os seres vivos são eucariontes. Isso quer dizer que a célula tem um núcleo separadinho, especializado com uma membrana, ok? Eles podem ser unicelulares, formado por uma única célula ou várias células, no caso pluricelulares, heterotróficos, né, que se alimentam de outros seres vivos, ou mesmo até autotróficos através da fotossíntese, tá? Então é um grupo bem diverso, tá? Quem faz parte desse grupo? Algas e protozoários. É por isso que eu disse que eles não têm um ancestral muito específico ali próximo comum entre eles. Tá? São seres vivos que não se enquadram em outros grupos de seres vivos e acabaram ficando juntos no reino protoctista, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem um paramécio, que é um protozoário, tá? E aqui a gente tem a variedade de algas que existem, né? Algas verdes, pardas, vermelhas, douradas e pirrofíceas, tá? E as algas, elas têm uma atuação muito específica no nosso planeta, porque elas representam 55% de toda a produção de oxigênio que é utilizado no mundo todo. Tá? Então o ar que a gente respira, boa parte dele vem através das algas, ok? Então aquela fala de que a Amazônia é o pulmão do mundo já caiu por terra há bastante tempo, porque na verdade assim, as plantas produzem oxigênio? Sim, todas elas, tá?
Algas também. Algas não fazem parte do reino das plantas e produzem uma grande quantidade de oxigênio que elas não utilizam nessa quantidade toda, certo? Então, boa parte do que a gente respira vem através das algas, tá? Importância, né, econômica e ecológica. Nem precisaríamos falar, afinal, já falamos da importância maior, que é o ar que a gente respira, não é mesmo? Mas eles são utilizados, são bastante importantes em outras áreas também. Então, os protoctistas, né, eles fazem parte da decomposição da matéria orgânica também, tá? Processos industriais, eles são utilizados, por exemplo, né, na fabricação de eletrônicos, na culinária, através dos espessantes, né? Então, por isso que tem a imagem do sorvete, né? O espessante que dá esse formato, né? Essa leveza para o sorvete, né? Ele é volumoso, né? E é leve. Esse espessante é produzido através de algas, tá? Fixadores, né? Antiumectantes evitam umidade, tá? Além disso, na indústria farmacêutica e cosmética. Algumas algas são utilizadas também na culinária japonesa, por exemplo, na produção de sushi, tá? Bom, vamos para a primeira atividade, então. Algas são seres fotossintetizantes e autotróficas, né? Autótrofas. Por que será que elas não fazem parte do reino planteu, plantae, e sim do protoctista? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí? Conseguiu chegar numa conclusão? Por que será que as algas, eles são fotossintetizantes, certo? Tem características parecidas com plantas, mas por que será que eles não estão no reino das plantas? Bom, as algas, elas são muito parecidas com as plantas, têm essa característica de serem fotossintetizantes, né? Tá? Mas elas não possuem tecidos especializados. Tá? As células, elas não estão em conjunto ali, trabalhando em conjunto. Elas são talófitas, formam somente talos, não tem raiz, caule, folha ou algo parecido com isso, certo? Por isso que elas não estão no reino das plantas, apesar de que antigamente, durante as primeiras classificações, sim, elas já fizeram parte do grupo das plantas. Hoje a gente já sabe que elas não têm características que as aproximam das plantas. Por isso elas estão no grupo dos protozoários, junto com os protozoários, né? O reino protoctista, ok? Bom, esses seres vivos, né, principalmente os protozoários em geral, como eles são heterotróficos, né, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, porém, né, eles precisam de estratégias para poder se alimentar. E uma dessas estratégias é justamente a fagocitose. O que é a fagocitose? Fagocitose é um processo que até algumas células nossas fazem, justamente para eliminar algumas impurezas que a gente tem no corpo, por exemplo, tá? E essa fagocitose é um processo de englobar a molécula, né, a substância que está ali, e assim digeri-las, certo? Então aqui na imagem vocês podem ver que aqui nós temos uma ameba, né? A partícula sólida está ali do lado e fora ela forma esses pseudópodos, que são esses falsos pés, tá? Envolve a partícula, né? Ali dentro existe, dentro da célula, tem o fagossomo e o lisossomo que vão fazer a digestão. Aí tem o vacúolo residual, que são os resíduos que sobraram, que depois serão eliminados. E aqui nesse GIF, né? Nós temos aqui acontecendo justamente um processo de fagocitose, tá? Olha lá, está formando os pseudópodes, a partícula está do lado de fora, tá? Englobou, depois vai haver a digestão, os resíduos serão eliminados depois, ok? Então, fagocitose nada mais é do que englobar uma partícula, tá? Protozoonoses, ou seja, doenças que são causadas por protozoários, né? Então a gente tem vários tipos que são conhecidos: amebíase, giardíase, tricomoníase, a doença de Chagas, que é bastante conhecida, né? Que vem através daquele barbeiro, né? O barbeiro é o transmissor, ele pode ser o transmissor, tá? Que é aquele percevejo. Leishmaniose, balantidiose, toxoplasmose e malária. Dentre todas essas, as mais conhecidas são doença de Chagas, toxoplasmose e malária. Toxoplasmose é aquela doença que a gente pega, né, que pode afetar, pode ter o gato contaminado, né? Mas a gente não pega através do contato com o gato. O contato com o gato em si não tem problema. O protozoário, ele pode estar presente nas fezes do gato. Então, só se você pegar as fezes, né, e de repente coçar o olho, que daí existe o risco, certo? Então, se você tem todo o cuidado, né, de higienização, né, cuidado na hora de manipular as fezes do animal, não vai ter perigo algum. Ok? Os casos que são mais comuns de toxoplasmose justamente é por conta de alimentação com verduras e legumes que estão contaminados, que não foram desinfectados, né? Por quê? Porque o gato estava ali próximo, estava doente, eliminou suas fezes ali próximo da horta, por exemplo, não foi higienizado o legume, ele foi comido cru e assim houve o risco ali, né? Houve a contaminação por toxoplasma, ok? E a malária também, que o vetor é um mosquito, tá? Causa aquela febre intensa e tudo mais, os calafrios, tá? Que, né, se não houver tratamento, até pode ser fatal, ok? Fungos agora, o reino fungo, né? Quem são eles, né? Eles são seres vivos heterotróficos, eles não produzem seu próprio alimento, ou seja, eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Então, eles são mais parecidos, então, com os animais do que com as plantas. Então, antigamente, eles já foram considerados como plantas, dentro do grupo das plantas, do reino das plantas, mas hoje a gente já sabe que não tem uma característica básica, que é justamente não produzir o seu próprio alimento, né? Ok? Então, a gente tem as leveduras que são microscópicas, a gente tem os cogumelos que são macroscópicos, tá? Importância ecológica e econômica, né? Então, eles são organismos sapróbios, né? Sapo vem de podre. Então, eles dependem da matéria orgânica em decomposição para sobreviver. Então, junto com as bactérias, eles fazem ali a decomposição, tá? Fazem a reciclagem ali de carbono, nitrogênio e outros compostos na natureza, certo? E alguns são comestíveis e utilizados na alimentação humana. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o shiitake e o champignon, que são cogumelos comestíveis, bem conhecidos.
Importância ecológica. Então, a gente tem duas associações muito importantes, né? Que são os líquens, fungos mais algas, tá? Os fungos são micobiontes, as algas são fotobiontes, elas fazem fotossíntese. É uma associação mutualística, ou seja, é obrigatório, eles não conseguem sobreviver separados, tá? Então, aqui tem a representação ali nas árvores. E também a gente tem as micorrizas, né? Como na imagem aqui do lado do cafeiro, tá? Então, eles ajudam a fixar o nitrogênio na planta. Tá? Então estão associadas às raízes dessas plantas leguminosas principalmente, ok? Fungos na medicina, a importância, né? Então a gente tem aqui o Alexander Fleming, que em 1928 ele estava fazendo uma pesquisa com bactérias e fungos e daí ele descobriu que em volta de um determinado fungo não cresciam bactérias. E a partir daí ele descobriu a penicilina, que é o primeiro antibiótico mais famoso, né? E a partir desse antibiótico a gente descobriu, né? Foram descobertos vários outros antibióticos que hoje a gente tem uma grande variedade para tratar essas infecções causadas por bactérias, ok? Então, ele teve uma vontade, né, de descobrir maneiras de curar as feridas infectadas dos soldados após a Primeira Guerra Mundial. Foi assim que ele chegou nesse medicamento. Doenças causadas por fungos. Aí a gente tem várias, né? Fungos gostam de ambientes úmidos, quentes, né? Então, a gente tem a Candida albicans, que pode causar sapinho e candidíase, a Pityriasis, que é Tinea versicolor, onicomicose, Tinea pedis, onicomicose é aquela micose de unha, tá? A caspa, Malacésia globosa, o pé de atleta ou frieira, que é o Trichophyton rubrum, tá? O pé de atleta é aquele fungo que se instala entre os dedos, principalmente quando você toma banho e não seca o pé corretamente, né? Se tiver o fungo ali na região, né, entra em contato, não secou, tem um ambiente propício para o desenvolvimento desse fungo, ok? Vamos para a segunda atividade, então. Preencha a tabela a seguir com as principais características dos reinos estudados nessa aula. Então, aqui tem o Monera, Protoctista, Fungi, 3 características principais, ou mais alguma que você consiga separar. Tá? Eu copio no seu caderno, tenta achar 3 características ali, né, que diferenciam ou que aproximam esses grupos, e eu já volto com uma sugestão de resposta.
E aí, conseguiu selecionar algumas características desses grupos? Fica fácil, né? 3 características somente, ó, por exemplo, Monera. São procariontes, ou seja, né, não tem um núcleo especializado, podem ser heterótrofas ou autótrofas, né, relacionadas à alimentação, e são unicelulares, ou seja, formados por uma única célula. Do reino protoctista, né, a partir do protoctista, todos são eucariontes, e é uma característica que também tem em comum com os protoctistas, tá? Nos protoctistas, eles podem ser heterótrofos ou autótrofos, no caso dos autótrofos seriam as algas, tá? Já fungi são heterótrofos, ok? Nos protoctistas e no reino fungi podem ser tanto uni- ou pluricelulares, tá? No protoctista, os pluricelulares seriam as algas. Nos fungos, né, no reino fungi, os pluricelulares ou multicelulares seriam os cogumelos, ok? Mas durante a reprodução, né, dos cogumelos, eles são unicelulares, porque eles liberam seus esporos no ar, a gente não vê, eles podem estar aqui nesse exato momento, são unicelulares, a gente não consegue ver. Então, por isso que eles podem ser tanto uni quanto pluricelulares, ok? Bom, na aula de hoje a gente falou então sobre 3 reinos principais, o Monera, o protoctista e o fungi. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.